Olá, pessoal. Então, vamos agora resolver uma questão sobre corrosão de metais. Essa questão aqui da UFJF. O alumínio é um excelente agente redutor e, portanto, não pode ser utilizado na confecção de tanques para transporte e armazenagem de ácido. Por outro lado, pode ser usado no transporte de ácido nítrico, uma vez que o alumínio é rapidamente oxidado, formando uma camada protetora de óxido de alumínio que o protege o metal de outros ataques. Então, ele me deu aí algumas reações de redução e ele me pergunta: por que o alumínio não pode ser usado no transporte de ácido clorídrico? Escreva a reação química para justificar a sua resposta. Então, eu vou comparar essas duas primeiras reações químicas de redução, semi-reações de redução. Então, o que acontece? Eu vejo que a oxidação do alumínio aqui, ela é muito favorável perto da redução do íon H+, né? Então, o que vai acontecer? Esse alumínio ele vai ser atacado pelo ácido. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, para eu escrever a equação, já pensando aí na equação global, né? Eu vou ter que inverter essa equação aqui e já multiplicá-la aqui por 2 para poder acertar o número de elétrons. A de baixo eu vou manter e vou multiplicar por 3. Então, as semi-reações vão ficar o seguinte. A semi-reação de oxidação vai ficar sendo 2, essa é a letra A, 2 alumínio sólido, produzindo 2 alumínio 3+, aquoso, mais 6 elétrons. E, no caso, né, eu vou multiplicar a segunda por 3 para poder acertar o número de elétrons. Então, 6 íons H+ aquoso, mais 6 elétrons, produzindo 3 hidrogênio gás. Então, a minha equação global vai ficar sendo 2 alumínio sólido, mais 6 íons H+, produzindo 2 alumínio 3+ aquoso, mais 3 hidrogênio gás. Essa daqui é uma forma de representar a equação utilizando os dados do problema. Mas eu poderia também ter imaginado a reação do alumínio com ácido clorídrico. Aí, nesse caso, uma outra resposta possível poderia ser, né? 2 alumínio sólido, mais 6 HCl aquoso, produzindo 2 cloreto de alumínio aquoso, mais 3 hidrogênio gás, certo? Então, eu tenho aqui duas maneiras para dar a mesma resposta, certo? Na letra B, ele me pergunta o seguinte: com base nos potenciais padrão, discuta a possibilidade da substituição do alumínio pelo cobre no transporte de ácido clorídrico. Então, vamos comparar agora os potenciais. Agora eu vou pegar o alumínio, vou tirar ele e vou colocar o cobre. Vamos comparar esses dois potenciais. O que eu observo aqui? Eu observo que o potencial de redução do cobre é maior do que o potencial de redução do íon H+. O que significa isso? Significa que o cobre ele vai se manter reduzido frente ao íon H+ do ácido clorídrico. Então, nessa letra B, eu posso afirmar que sim, eu posso substituir o alumínio pelo cobre para o transporte de ácido clorídrico. Por quê? Porque o potencial de redução do cobre é maior do que o potencial de redução do íon H+. Então, o íon H+, ele não consegue atacar o cobre, no caso, né, se for o ácido clorídrico, certo? Eu sintetizei essa resposta da seguinte maneira. O cobre apresenta um potencial de redução maior do que o do ácido clorídrico, não ocorrendo a reação, não sendo, portanto, oxidado pelo ácido. Assim, o cobre poderá substituir o alumínio no transporte do ácido clorídrico. Então, só para complementar, né? Certo? Então, seria essa.
a resposta da letra B. Tá? Na letra C, ele pergunta: o cobre pode ser utilizado no transporte de ácido nítrico? Escreva a reação química para justificar a sua resposta. Então, eu vou comparar agora essas duas reações químicas que eu marquei aqui. O que a gente nota? A gente nota que a reação de redução do ácido nítrico é mais favorável do que a reação de redução do cobre. O que significa isso? Que o cobre vai ser oxidado pelo ácido nítrico. Então, o cobre sofre ataque do ácido nítrico. Portanto, ele não pode ser utilizado no transporte do ácido nítrico. Então, a letra C, eu já vou antecipar a resposta colocando que não, ele não pode ser utilizado. Agora, para poder fazer a justificativa, eu vou ter que escrever a equação global desse processo, que consiste em manter essa equação química e inverter a equação de baixo. Os elétrons já vão ser cortados nesse processo. Então, escrevendo a equação global já de uma vez, lembrando que a hora que eu inverto a equação, eu inverto esse sinal, então ele vira menos 0,34. Então, eu vou ter que cobre sólido mais 4 íons H+ aquoso, mais 2 íons nitrato aquoso, produz cobre 2+ aquoso, mais, vamos só arredar um tiquinho aqui, 2NO2 gás, mais 2 água líquida. E a força eletromotriz vai ser mais 0,80 volts, menos 0,34 volts, o que me dá mais 0,46 volts. Ou seja, o processo de corrosão do cobre pelo ácido nítrico é espontâneo. O ΔE é positivo. Me mostra isso daí. Tudo bem? Bom, na letra D, ele pergunta o seguinte: o uso de tanques de cobre está sujeito ao processo de corrosão pelo oxigênio do ar, formando uma camada esverdeada, mistura de óxidos e hidróxidos de cobre. Calcule o potencial padrão que representa esse processo. Agora, eu vou comparar essas duas reações aqui. A reação do cobre com o oxigênio do ar. Por que essas duas reações? Porque foi o que ele me pediu no enunciado. A corrosão do cobre pelo oxigênio do ar. Então, eu já sei que o cobre vai oxidar e o oxigênio do ar vai reduzir. Até porque era de se esperar isso, porque o potencial de redução do oxigênio é maior do que o potencial de redução do cobre. Então, o cobre vai acabar corroendo aqui, né? Então, o que vai acontecer? A equação global do processo, né? Então, vamos lá. Reação anódica. Vai ser o cobre sólido, produzindo cobre 2+ aquoso, mais 2 elétrons, e o potencial aqui menos 0,34 volts. Já a reação catódica vai ser o oxigênio, mais 2 águas, no caso, mais 4 elétrons, produzindo 4 íons hidróxido. Mais 0,40 volts. Vou só acertar o número de elétrons aqui, né? Então, 2, 2, e aqui sobe para 4. Pronto, agora o número de elétrons doados é igual ao número de elétrons recebidos. A reação global: 2 cobre sólido, mais O2 gás,
mais 2 água líquida, produz 2 cobre, 2 mais aquoso, mais 4 íons hidróxido. E a força eletromotriz vai ser a diferença entre esses dois valores. Mais 0,40 menos 0,34 mais 0,06 volts. Apesar de ser um potencial pequeno, ainda assim ele é espontâneo, ele é favorável, ele é positivo. Então, essa reação química da corrosão do cobre pelo ar, ela é favorável e vai acontecer espontaneamente, ok? Bom, qualquer dúvida, qualquer colocação, nós estamos às ordens aí de vocês nos nossos canais de encontro, tá joia? Muito obrigado aí pela atenção e até mais.